Esse vídeo que vocês vão ver agora é a história do Emanuel. Ele é meu sobrinho, tem 7 anos de idade. E a mãe dele faleceu quando ele tinha 5 anos. O Emanuel trabalhou bastante na rua, limpando para-brisa de carro, para poder vir comemorar o aniversário da mãe dele aqui no cemitério da cidade. Esse balão de cor rosa não é à toa, gente. Esse balão é nessa cor porque era a cor preferida da mãe dele. Ele solta o balão para poder sinalizar para a mãe dele que ele estava ali com ela e que ele não ia deixar ele sozinho. A peculiaridade dessa história é que o Emanuel estava desaparecido desde o dia que a mãe tinha falecido. A gente procurou ele muito e não conseguia encontrar. Essa torta é uma torta de chocolate branco, é a torta de sabor favorito da mãe dele. Ele comprou a torta e começou a cantar parabéns aí no túmulo da mãe. Ele começou a chorar emocionado, cantava parabéns, emocionado, chorando e falando para a mãe que sentia muita falta dela, muita saudade. Questionou Deus. Deus, por que levou a minha mãe? Eu não queria ficar sozinho. Mamãe, por que me deixou aqui sozinho? Nesse momento, um policial vê o que está acontecendo e vem até o Emanuel para poder saber por que aquela criança está ali sozinha em um túmulo, chorando muito. Não era um dia comum de visitas. O policial chega e o Emanuel nem percebe. Ele chega perguntando o que está acontecendo. Então, o Emanuel, emocionado, não consegue responder de imediato, porque ele está ali muito triste mesmo. Ele fala para o policial: moço, a minha mãe está enterrada aqui. Hoje é o aniversário dela. Eu vim comemorar. Mas o policial não entende. Ele fala para ele que ele vai ter que sair, que é proibido naquele horário, criança ficar ali sozinha, ainda mais com comida ali no meio do cemitério, né? Ele pede: olha, vamos sair daqui, vamos lá para a recepção. O Emanuel chorando, não quer ir, fala: me dá a torta da minha mãe. E ele: calma, rapaz, eu vou te acompanhar até lá fora e aí a gente conversa melhor, você não pode ficar aqui. Devolve, moço, a torta da minha mãe. Ele pede, implora, segura no braço do policial: moço, por favor. Gente, isso é de cortar o coração. Ele não queria sair de forma nenhuma de perto da mãe dele. O policial meio que arrasta e ele pede pro policial: deixa eu ficar aqui, eu quero ficar com a minha mãe, é aniversário dela. O policial não entende e em 1 minuto ele se ajoelha e implora: por favor, moço, não me tira daqui não, deixa eu ficar com a minha mãe. O policial tenta explicar para ele: olha, rapaz, não dá para você ficar. Ele tenta se desvencilhar do policial e voltar para ficar lá com a mãe dele. Ele consegue fugir, mas o policial vem atrás dele novamente. Gente, isso não corta o coração de qualquer mãe, de qualquer pessoa. Ele deita sobre o túmulo da mãe e fala que quer ficar ali com ela, que ela não pode passar o aniversário dela sozinha. Ele arrasta o Emanuel, leva ele, porque ele realmente não podia ficar ali. Ele vai questionando: não, eu quero ficar com a minha mãe, por favor, me solta, me solta, me solta. Mas o policial continua tentando fazer o trabalho dele. Então, como ele está dando ali muito trabalho para o policial, ele pede para ele se sentar só um pouco, ficar quietinho, que ele vai ligar para as autoridades para saber se ele pode ficar ali com a mãe dele ou não. Então o policial liga, provavelmente para a central ou para os companheiros dele mais próximos. Olha o que ele faz, gente. Ele pega um pedaço do bolo e sai correndo de volta para o túmulo da mãe. Eu confesso que quando eu vi essas cenas, meu coração partiu. E vocês nem imaginam o que irá acontecer logo a seguir. Então, continua aqui no vídeo comigo, porque você não vai se arrepender de ver essa história até o final. Então, o policial volta e ele chorando: por favor, moço, deixa eu ficar aqui com a minha mãe. Esse bolo é para ela, eu tenho que deixar aqui para ela. Então, o policial ele tenta explicar que a mãe dele não pode comer aquele pedaço de bolo, não adianta ele deixar aquele pedaço de bolo ali. E nesse momento, eu e o meu marido chegamos, porque como era aniversário da minha irmã, eu vim visitar. E para minha surpresa, o Emanuel, que estava desaparecido há 2 anos, estava ali. Eu perguntei ao policial o que ele estava fazendo com o meu sobrinho, por que ele estava ali. E Emanuel, o que é isso? O bolo aqui, meu filho, onde é que você estava? Eu pergunto para o Emanuel. O meu marido também fica sem entender como que o Emanuel apareceu ali. Depois de 2 anos a gente procurando, a gente achou que ele nem estava mais aqui nessa cidade, que poderia ter acontecido com ele. Aí o policial contou pra gente o que tinha acontecido. Eu dei uma conferida para ver se ele estava bem, porque fazia muito tempo que a gente estava procurando ele, não tinha nem
notícia do paradeiro. Então, meu marido vê que ele está emocionado, ele chora muito, fala que não quer deixar a mãe dele sozinha. E eu converso com o policial falando que eu sou tia dele, que a minha irmã que está ali no túmulo. Aí o policial explica que ele não podia deixar ele lá sozinho. Eu falo para ele como é que ele quer tirar o menino à força. Ele nem pergunta se o menino tinha para onde ir e já vai arrancando o menino dali. O policial pede desculpa, coitado. Ele também não tinha como saber. Pedi para ele deixar a gente sozinho. Depois eu ia lá me explicar com ele onde ele quisesse. Então eu voltei com o Emanuel e dei um momento ali para ele, né, sei lá, gente, se despedir. Ele nunca vai se despedir da mãe dele. Olha a força de vontade dessa criança. Perguntei para ele por que ele sumiu, onde que ele estava e que eu nunca mais ia deixar ele sozinho. Ele falou que ele estava na rua e que ele morava por ali. Você tem noção que ele ficou 2 anos ali perto do cemitério só para não ficar longe da mãe dele? Falei para ele que ele podia ir para casa comigo, que eu ia trazer ele toda vez. Fiquei muito feliz. Falei para o meu marido que graças a Deus a gente tinha encontrado o Emanuel. Acho que a minha irmã deve ter preparado esse encontro da gente, porque eu nem ia no cemitério nesse dia, gente. E alguma coisa tocou no meu coração que eu tinha que ir lá. Então, quando a gente está indo embora, o Emanuel começa a me falar que não pode ir. Eu falo que ele pode, que ele vai gostar da minha casa, que ele pode ficar tranquilo, que ele ia ser bem recebido. E ele insiste e fala, não posso ir. Ele fala, não, meu amigo, eu não posso abandonar ele sozinho. Eu procurei, vi, cadê seu amigo? Eu não vi ninguém. E aí, ele segue um pouco mais pra frente pra mostrar. E ó, logo ali atrás da árvore tinha um rapazinho, na verdade um adolescente. O nome dele é Alisson. Morava nas ruas também. E foi esse rapazinho aí, que vocês estão vendo agora, que cuidou do Emanuel durante esses 2 anos. Eles ficavam nas ruas, olhando o carro, lavando o vidro de carro. E aí eu fui falar com ele. Ele falou que também não tem família, que o pai dele tinha abandonado ele quando ele era pequeno com a mãe, que a mãe dele também tinha falecido. Chamei ele para ir para casa, para a gente poder conversar melhor. E hoje o Emanuel e o Alisson fazem parte da minha família. Trouxe eles para viver comigo. E hoje, graças a Deus, e de alguma forma a minha irmã, o Emanuel vive comigo. E eu posso dar para ele todo o amor que ele sente.